a posição de Deus. And that's how the fall came. E é assim que a queda veio. The same like Judas. Assim como Judas. He took a position Ele tinha uma posição that was really the Apostle Paul's position. que era, na verdade, a posição que era do apóstolo Because Brother Paulo. Branham says Apostle Paul was the 12th apostle. Porque o irmão Branham disse que Paulo era o 12º apóstolo. So Judas was in a position Então Judas estava naquela posição that wasn't his que position. não era a posição dele. And because Brother Branham E says porque o irmão Branham disse, your position is your power. a sua posição é o seu It poder. is not how you can preach. Não é como você, quanto você pode pregar. It is not the gifts that you have. Não são os dons que você tem. But it's your position. Mas é a sua posição. Aí está o poder. We say Abraham Nós vemos Abraão in the promised land. na terra prometida. Abraham could kill 5 kings. Abraão foi capaz de matar 5 But reis. when Abraham moved out of his position, Mas quando Abraão saiu de sua he posição, defeated 1 king. ele perdeu para um rei. And so when Ou God ele took Israel from Egypt, ele venceu o rei. Então, quando ele tirou todo Israel do Egito, they could not prosper in Egypt. eles não conseguiam prosperar no So Egito. God took them from Egypt Então Deus teve que tirá-los do Egito and brought them back in the e promised land. voltaram de volta à terra prometida. And when they came back in the promised Quando land, voltaram à terra prometida, that was their position. era a posição deles. But we understand Nós entendemos that they were in the promised land. que eles estavam na terra They prometida were only the loins of Abraham. quando eles estavam They were in the loins of eles Abraham. estavam no lombo de Abraão. And they left the loins of Abraham E eles deixaram os lombos de Abraão and they went to dwell in Egypt. e foram lá para habitar no Egito. So Brother Branham says God cannot take you back Então o irmão Branham disse que Deus não consegue te levar de unless you volta, come from somewhere. a menos que você veio daquele lugar. So in reality, Então na realidade, the children of Israel os filhos de Israel, was in the promised land eles estavam na terra prometida, in the loins of nos Abraham. lombos de Abraão. But by leaving the loins of Abraham, Então, saindo dos lombos de Abraão, they dwelt in a strange land. daí eles estavam habitando em terra estranha. And Brother Branham says God had to replant them back E o irmão Branham disse que Deus teve que os replantar de volta lá, to their position. na sua posição original. And that's why each one of us É por isso que cada um de nós has a position. nós temos uma posição. And once you find that E position, quando você acha essa posição, that's where your power lies. é ali que está o seu poder. And that's why if younger ministers or supporting ministers, E é por isso que se jovens ministros ou os assistentes, and we find the key of their ministry, nós vemos que a chave para o ministério deles lies in the supporting ministry. está ali em ajudar um ministério. The key of their success Então, a chave para o sucesso deles lies in how they respect the local pastor, está exatamente em como eles respeitam o pastor local. because he's the angel of the church. Porque ele é o anjo da igreja. And so as the supporting ministry in your assembly, Então, ao ter o ministério de assistência na sua assembleia, even if the supporting minister can preach better than the pastor, ainda que o ministro assistente possa pregar melhor que o pastor local, he has to know ele tem que saber that the pastor is the man with the commission. que o pastor é o homem com a comissão. He's the angel of the church. Ele é o anjo da igreja. And for God to bless him, E para que Deus possa abençoar ele, he has to respect that ministry. ele tem que respeitar aquele ministério. And for the pastor to be blessed of God, E para que o pastor possa ser abençoado por Deus, he has to respect the messenger. ele tem que respeitar o mensageiro. If the pastor moves away from the messenger, Se o pastor se afasta do mensageiro, God will not respect him. Deus não vai respeitá-lo. Amen. Amém? And that's what you find when many believers, Então é aí que você vê que muitos crentes, a minister or disrespects the pastor, eles desrespeitam o pastor. he loses his children. Quando ele desrespeita o pastor, ele perde os Because that próprios filhos. disrespect from the supporting ministry Porque esse desrespeito vindo do ministério assistencial will reflect in his children reflete nos seus filhos and will reflect in his family. e vai refletir na sua própria família. And that's what, for the sake of your E family é por isso que, por amor da sua família and for the sake of your life, e por amor da sua própria vida, there's a great power in respect. há um grande poder em respeito. And that's why it is important for us. Então é por isso que é importante para nós. That's why Brother Branham É says, por isso que, como a Bruna disse, a woman cannot serve God uma mulher não pode servir a Deus unless she serves her husband. a menos que ela sirva o marido. Because he is going to give an account for her. Porque ele é o que responde por A ela. woman will not stand before God alone, Uma mulher nunca fica sozinha diante but de he Deus. will give an account for her. Mas é ele que responde por ela. So there is orders of headship. Então há ordens de liderança. And once we can see the order of headship, E assim que nós vemos esta ordem de liderança, that brings our power.
Isso traz poder para And nós. that's why whatever we teach, É por isso que sempre quando ensinamos, we must consult the messenger for the age. nós temos que consultar o mensageiro da era. It is good maybe to read other books, Talvez seja bom ler outros livros, but every other book mas todos os outros livros, must not influence your thinking. eles influenciam os seus pensamentos. You have to have whatever you preach. Você tem que ter em mente que o que You've você got to pregar, stay under that messenger. você tem que ficar debaixo daquele mensageiro. Now, I want to bring another thought out. Agora eu quero trazer outro pensamento aqui, exposição. There was Adam Havia Adão and there was Eve. e havia Eva. Now, without Eve, Agora sem Eva, Adam could not produce himself. Adão não conseguia se reproduzir. Adam needed the Eve Ele precisava de Eva, because this was the man porque este era o homem, and this is the female. o macho, e esta era a fêmea. And so without the female, Então sem a fêmea, there could be no reproduction. não haveria reprodução. And the only way for Satan to come in, E a única maneira que Satanás poderia Satan entrar, had to use Eve. ele tinha que usar Eva. He could not, Brother Bennett says, Adam could not be deceived. Porque o Branham disse que Adão não poderia ser enganado. Because Adam was the Word, Porque Adão era a palavra, and Adam was the prophet, e Adão era o profeta, Adam was the voice of God, Adão era a voz de Deus, and so she was a supporting ministry. então ela era um ministério de assistência, She was supposed to be supporting Adam, ela estava apoiando Adão, and so the only way for Satan to come in então a única forma que Satanás tinha para entrar is to attack her, era vindo e atacá-la. and because she was a part of Adam, E porque ela era parte de Adão, that's why Brother Branham é said, por isso que o Branham disse, Adam should not have taken her back, Adão should not have taken her back, he should not have taken her back. Adão não deveria ter tomado ela de volta. It says when he took her back, Ele disse que quando ele a tomou de volta, he committed adultery. ele cometeu adultério. Now why would Adam, Agora, por que Adão iria, being part of Eve, sendo parte de Eva, commit adultery cometer adultério with his own wife? com a sua própria esposa? Because Brother Branham says before Adam got to her, Porque o Branham diz, antes que Adão a conheceu, the serpent got to her. a serpente a conheceu. And so we see that Satan could come in Então nós vemos que Satanás veio by the supporting ministry. nesse ministério assistencial, And because that she was a part of Adam, e porque ela era parte de Adão, that's why Brother Branham's, the Bible said, é por isso que a Bíblia disse, by one man sin came into the earth. por um homem o pecado veio à terra. Not by one woman. Não por uma mulher, Although she caused him, porque, ainda que ela foi a causa, but God still blames Adam. mas Deus culpou Adão, veja. And that's why he knew what he was doing. É por isso que ele sabia o que ele estava fazendo. But the point is here Mas o ponto é o seguinte, that it was aqui, the supporting ministry é que esse ministério that assistencial Satan used que Satanás usou to come and attack Adam. para vir e atacar Adão. We see the same with Moses. Nós vemos a mesma coisa com Moisés. And there was Aaron. Havia Arão. And we find that Aaron was the supporting ministry to Nós vamos ver Moses. que Arão era esse ministério de assistência. And God said to Moses, E Deus disse a Moisés, you will be a God você será um Deus, and you will be a prophet. e ele será o profeta. And so the only way that Satan could come in A única forma que Satanás is poderia to entrar influence the supporting era ministry, vir which was Aaron. influenciar esse ministério de assistência. And so by Aaron, Então, através de Arão, it took the people into a false worship. ele levou o povo a um louvor errado, a uma adoração errada. And it wasn't so much Aaron, E não era tanto Arão, it was the people pressuring him mas eram as pessoas pressionando ele and putting pressure on e him colocando pressão nele to produce something para produzir algo that is false. que era errado. We look at David. Nós vemos Davi também. We find it was not anybody else, it was his son Absalom. Nós não vemos que era ninguém mais do que o seu próprio filho Absalão. The only way Satan could come in A única forma que Satanás poderia entrar is to use his son Absalom. era usar o seu filho Absalão. And so we see from the beginning, all right down, Então nós vemos que desde o princípio, Satan always comes in the supporting ministry. Satanás sempre ataca o ministério de There assistência. can be a pastor, Pode ser um pastor, and there is maybe 5 ministers in the church, que tenha 5 ministros em sua igreja. and Satan will always use the supporting ministry Satanás sempre vai usar o ministério de assistência de suporte to break up that church. para acabar com aquela igreja, quebrar. That young man may be ministering, Aquele jovem ministro, homem pode ser um ministro, and afterwards he might find
E ele, Afterwards he might find, e depois de um tempo você pode ver I can preach better than the pastor. que ele fala, eu posso pregar melhor. I brought so many people into the assembly. Eu já trouxe tanta gente para a igreja, I'm not getting any tithes. não estou recebendo dízimo, So I'm going to take the people away. então eu vou pegar esse povo e levá-los para fora, And I'm going to break up the vou church. quebrar, dividir a igreja, And because I need the tithes of the people that I brought in. porque eu quero o dízimo das pessoas que eu trouxe. But the only way Satan can move in Mas a única forma que Satanás pode se is mover via the supporting ministry. é através desse ministério de apoio. We come a bit closer. Nós podemos chegar mais We perto aqui. find there's the messenger, Nós vemos que tem o mensageiro which aqui, is Brother Branham. o Irmão Branham. There is the fivefold ministry. Aqui tem o ministério quíntuplo. The fivefold O ministry ministério quíntuplo is the supporting ministry to William é o Branham. ministério de apoio ao William Branham. The only way Satan can come in A única forma que Satanás pode entrar is to come in and bring false doctrine to the supporting é ministry vir e enviar doutrinas erradas a esse ministério and to quíntuplo. destroy the effect of the Ele message. vai destruir o efeito da mensagem do mensageiro. And that's why if we want to be a true, like there was Moses Então, por isso que se queremos ser verdadeiros, porque and there was Aaron, havia Moisés e tínhamos but Arão, there was also a Joshua. mas também tinha Josué. And Joshua was faithful. E Josué era fiel. He stood with Moses. Ele ficou com Moisés. He saw Moses' mistakes. Ele viu os erros de Moisés. He saw Moses' error. Ele viu os erros de Moisés. But Brother Branham says that Joshua was faithful. Mas o irmão Branham disse que Josué era fiel. So to be in the fivefold ministry, Então, para estar nesse ministério quíntuplo, it's a wonderful position. é uma posição maravilhosa. It's the most powerful É a position posição mais poderosa. because God is using you Porque Deus está te usando as a further expression of Malachi 4. como uma expressão a mais de But Malaquias 4. in the fivefold ministry, Então, no ministério quíntuplo, we can also be in a very vulnerable position. nós podemos também estar em uma posição muito vulnerável. We've seen it with Aaron. Nós vimos com Arão, We've seen it with Absalom. com Absalão, We've seen it with Eve. com Eva. Satan always comes by that way. Satanás sempre vem desta forma. And that's why what made Brother Branham's message Então é por isso que o que fez a mensagem do irmão Branham so many confusion. trazer tanta confusão. There's no confusion with the message and the messenger. Não há confusão na mensagem do mensageiro. It is thus saith the Lord. É assim diz o Senhor. There's no question to Não that. há questões sobre isso. Nobody can debate that. Ninguém pode debater. Everybody loves Brother Todo Branham. mundo ama o irmão Branham. But it's here that Satan uses this. Mas é ali que Satanás usa aquilo ali. And so the outside people, Então, as pessoas do lado de they fora, look at us eles olham para nós and they see so much division among e us. eles veem as divisões que há entre nós. This one believing that, Esse crê nisso, that one fights the other one. aquele briga com outro. And through the 40 years of the period of the message of the hour, E durante esses 40 anos da mensagem so da many hora, groups has come up, tantos grupos têm surgido, so many cults has come forth, tantas pessoas têm surgido, so many Elijahs has come up, tantos Elias têm so vindo, many eighth angels has come up, tantos oitavos mensageiros têm surgido, and so many people has come up through e this. tantas pessoas têm vindo através disso. But amidst all that, Mas no meio de tudo isso, there's a true people. há um povo verdadeiro. There's a Caleb and a Joshua Tem o Caleb e o Josué, that's going to stay true to Moses. que vão ser fiéis a Moisés. Amém? And so we can look at the false, Então nós podemos ver o falso, but we have to know mas nós temos que saber there's also a true fivefold ministry. que há um ministério quíntuplo verdadeiro. But we have to see the pattern, as our brother preached Mas nós last temos que night, ver o modelo, como o nosso irmão pregou ontem à noite. that Brother Branham says you cannot have a ministry Que o irmão Branham disse que você não pode ter um ministério unless you have a doctrine. a menos que você tenha uma doutrina. And you can't have a E doctrine não, você não pode ter uma doutrina unless you have a principle. a menos que você tenha um princípio. And the principles E o is, princípio é este. the number one principle Princípio número 1, that we want to be looking at para todos que estão is, olhando, like Brother Ferguson preached, Hebrews 13:8. é como o irmão pregou, Hebreus 13. Brother Branham said that's the keystone of the Bible. Essa é a pedra de coroa da The Bíblia. Holy Spirit gave him the key. O Espírito Santo lhe deu a chave, And the keystone was e a pedra de coroa era whereby he could open up the seven church é ages que ele podia abrir as 7 anos da igreja, was Hebrews 13:8. para que ele pudesse abrir. And that's Foi the isso, Hebreus scriptures. 13:8. E essas escrituras, God does not change. Deus não muda. The next principle that Brother Branham used O próximo princípio que o irmão Branham usa
Paga pra ele. Acho que precisa de álcool. The next, the principle of number one is God doesn't change.